Boa noite, um abraço a você. Boa noite. Realmente um jogo difícil, complicado por ser começo de temporada, mas você merece os cumprimentos pelas 3 mudanças que fez, que até as mudanças feitas com o Galdesani, com o Robson e o Elisson, o time estava meio perdido e talvez padrão de jogo não dá para dizer nesse começo de temporada. Mas técnico ganha e perde jogo. E você hoje foi um dos responsáveis por esta vitória pelas mudanças que fez. Você concorda com isso? Bem, boa noite. Acho que foi um jogo bastante interessante para um primeiro jogo. Um adversário que veio com uma proposta de jogar em 2 linhas de 4 e sair no contra-ataque, com 2 minutos faz um gol. Então, vai bem ao encontro daquilo que eles vieram fazer aqui. A gente teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo de conseguir furar as 2 linhas deles. Eu entendo que uma equipe consegue controlar a outra de 3 formas. Tendo a bola, mantendo a bola mais tempo no campo do adversário do que no seu próprio campo e finalizando mais. No primeiro tempo a gente conseguiu ter bastante a bola, mas muito por trás, zagueiros, volantes, a gente não conseguiu entrar muito. No segundo tempo, sim, a gente conseguiu ser um pouquinho mais vertical. As substituições realmente entraram muito bem. A gente criou as oportunidades. E relembrando que a gente está estendendo nosso período de preparação para a temporada um pouquinho mais. Então, esses jogos aí eles são jogos bastante importantes para a gente mensurar. E você conseguir mensurar, tirar as lições com vitória, é muito mais importante, é bastante interessante para a gente. Então, eu saio satisfeito com o empenho dos jogadores, com a dedicação deles e com aquilo que eles entregaram na partida de hoje. Ô Barroca, boa noite. Quais os pontos mais positivos que você tira dessa apresentação do Curitiba, nessa estreia, e quais os aspectos que você entende que merecem até uma atenção maior a partir de agora? Eu acho que os jogadores tentaram fazer tudo aquilo que a gente combinou, isso foi um ponto bastante importante. A gente controlou muito o jogo com a bola, que é uma coisa que eu quero que aconteça na maior parte da temporada. A gente pressionou o adversário quando a gente não teve a bola e retomou ela rápido. O que faltou para a gente, que é algo que realmente precisa de um tempo maior, é capacidade de controlar o jogo em progressão quando enfrentar equipes compactas, bem organizadas, equipes que não deixem tanto espaço entre suas linhas. Para que você consiga isso, você precisa ter um pouco de lógica de conexão de passes, você precisa ter um entrosamento, saber um pouco da característica dos próprios jogadores, o jogador que recebe mais no pé, o jogador que recebe mais no espaço. Então, naturalmente, isso aí a gente vai crescer conforme a gente for jogando, os problemas forem acontecendo e a gente for corrigindo. Sem dúvida alguma, esse foi o nosso maior problema, mas eu saio bastante satisfeito, principalmente com a atitude dos jogadores. Eles estão num espírito assim, muito legal de tentar fazer um jogo bom, um jogo de qualidade, que é sempre muito mais difícil do que você jogar de forma reativa, mas eles compraram a ideia e hoje tentaram colocar em prática a maior parte do tempo. Barroca, boa noite. Gostaria que você falasse como é que foi a escolha durante essa semana para fazer, de fato, essa formação titular. E uma Desculpa, a escolha de quê? A escolha do time titular, tá. Né, do 11 inicial. E especificamente queria que você falasse um pouco sobre o Rafael Lima. Ano passado foi um jogador que até pouco atuou, mas sempre foi muito destacado por todo mundo que passou aqui, pela liderança que ele tem. Bem, sobre a escolha da equipe, eu levei em consideração alguns aspectos. Um deles foi a base da equipe do ano passado. Eu respeito muito o trabalho que foi feito ano passado. Acho que foi um trabalho que da minha parte, eu dou sequência a muitas coisas que aconteceram. Acompanhei bem o trabalho do Jorginho, fui auxiliar do Jorginho, então sei bem da sua qualidade. Então, eu levei em consideração aquilo que tinha sido feito ano passado com relação à coletividade. Eu levei muito em consideração também o desenvolvimento de cada jogador do dia 3, que foi o dia que eles se apresentaram, até o dia de hoje, como cada um deles se desenvolveu. E a gente fez uma nova avaliação agora no dia 17 para ter essa mensuração. E o estágio atual físico de cada um deles. Também, para mim, era muito importante. Não só o quanto eles se desenvolveram, mas o nível atual físico de cada um deles, para que eu os colocasse nessa partida, colocasse jogadores com a menor possibilidade de correr riscos de lesão. E eu acho que, nesse sentido, aí a gente
eu pelo menos fico bastante feliz que a gente tenha participado num jogo com essa intensidade, com esse nível de dificuldade, e a gente vai tirar boas lições para a nossa sequência aí de preparação. Sobre o Rafael Lima, um jogador que eu já conheço bastante, um jogador que tem muita experiência, tem uma liderança boa com relação ao grupo, é um jogador que está trabalhando muito forte. Acho que a competição ali naquela posição vai ser uma competição de alto nível. A gente tem o Rodolfo, o Caetano, o Sabino, o Rafael, a gente tem jogadores aí com um nível que me agrada. E hoje eu escolhi ele e ele deu conta do recado muito bem. Boa noite, Barroca. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os estreantes dessa noite, o Nathan Silva, o Lucas Ramon, mas especificamente também do Gabriel e do Galdesani. O Gabriel deu muitas assistências, boas assistências, e o Galdesani uma surpresa até, a gente pode dizer, pelo tempo que ele sofreu com a lesão, ficou fora, pelo empréstimo, e jogou muito bem. Então, se você pudesse falar um pouco da atuação desses estreantes. Bem, vamos lá. O Gabriel, um jogador com uma técnica acima da média, um jogador leve, de muita mobilidade, então um jogador que sofre muito pouco no jogo, mesmo sendo o início de temporada, porque consegue dar soluções com a parte técnica. É um jogador que não é pesado, então ele vai sofrer muito pouco para jogar, ele vai sofrer muito para recuperar do jogo, porque é um jogador que ainda precisa ganho de massa magra. O Galdesani, um jogador que eu acompanhei bastante. Aqui no Atlético e, infelizmente, no Internacional ele não conseguiu ter a sequência, mas um jogador que eu acredito bastante, que eu também tenho uma preocupação muito grande de passar por todas as fases do protocolo da recuperação dele, para que ele tenha uma temporada regular, física. Então, um jogador que está trabalhando muito forte e com certeza vai ser muito útil na nossa temporada. O Lucas Ramon também fez o primeiro jogo, um jogador que ainda está se adaptando ao clube, à forma de jogar, veio de uma outra realidade. O Bragantino jogava na posição de lateral com uma outra característica, então é um jogador que eu ainda estou tentando moldá-lo àquilo que eu entendo que seja o ideal para o jogo do Coritiba. O Nathan Volante, um jogador que estreou também hoje, um jogador que conhece a minha forma de jogar, de trabalhar, mas naturalmente vai crescer ainda muito seu jogo, porque tem potencial para isso. Barroca, boa noite. Boa noite. Duas perguntas, se me permite, por gentileza. A primeira, com relação a essa escolha ainda do elenco, e você já deu a entender algumas vezes que vai rodar jogadores mesmo, até para fazer algumas experiências e testes aí antes da estreia na Copa do Brasil. Como é que foi a escolha dos goleiros e se existe a possibilidade de você fazer alternância também nessa posição até a Copa do Brasil? E a segunda pergunta é sobre o Rafinha, que é um jogador que, para a torcida, havia uma expectativa muito grande, se ele permaneceria em 2020, então ele é ídolo aqui, então eu queria que você comentasse a atuação desse jogador hoje, por favor. Bem, sobre os goleiros, vou também fazer um rodízio da isonomia para eles de competição. No próximo jogo vai começar jogando o Wilson. E sobre o Rafinha, um jogador que me agrada demais, um jogador que tem experiência, tem velocidade, tem inteligência de jogo, tem capacidade de drible, finta, improviso, e um jogador que é decisivo por tudo isso. Então, saiu bastante satisfeito com a atuação dele e eu acho que ele foi muito bem no jogo. Ô Barroca, na sexta-feira o Coritiba confirmou a contratação do Sassá. Gostaria de saber quais as informações que você tem a respeito dele, né? Parte física, se chega praticamente no mesmo nível dos demais jogadores. O que você poderia dizer? Não tenho essa informação tão fidedigna ainda, porque não tive contato pessoal com o jogador, né? Por mais que o jogador estivesse treinando ou que dessa saída dele do Cruzeiro até a chegada aqui, ele ainda esteja treinando. Um treinador ele só sabe a real condição do jogador mesmo quando você tem um contato, quando você bota para treinar, você sabe como ele vai reagir ao teu nível de exigência, de intensidade. Então, eu estou pensando com relação a isso, parte a parte. Primeiro, esperar ele chegar, chegando, passar por todas as avaliações médicas, fisiológicas, ver o nível que ele está, e depois ele passar pela intensidade de treino, pelo meu nível de cobrança, por aquilo que a gente quer dele,
caso tudo dê certo, porque eu entendo que vamos aumentar o nível de competição nessa posição também. Barroca, boa noite. Você comentou, né, uma das coisas que você quer melhorar no Curitiba, essa progressão com a bola, né, ter um pouquinho, conseguir quebrar as linhas e tudo mais. Você já comentou um pouquinho do Galdesani, mas eu senti que o Galdesani deu muita ajuda nesse modelo que você quis hoje, invertendo bastante as bolas, conseguindo abrir o time adversário, né? Ele vai ser fundamental nesse estilo do jogo do Curitiba, e se você vê alguém que faz a mesma função com ele, de abrir o time adversário com esses lançamentos. Bem, o Natan é um volante com boa capacidade de jogo vertical. O René Júnior é um jogador extremamente fundamentado, um jogador que também tem uma técnica muito boa. O Galdesani também. A gente vai ter bons jogadores para fazer isso, mas eu credencio a nossa dificuldade muito mais a um aspecto coletivo do que um aspecto individual. A gente teve dificuldades coletivas para encontrar esse tipo de solução para os problemas que a gente enfrentou no primeiro tempo. Então, quando as dificuldades são coletivas, elas estão muito mais sob minha responsabilidade do que sob responsabilidade dos jogadores. No segundo tempo, consegui identificar alguns pequenos pontos, passei para eles, e eles deram as soluções, né? O jogador sempre que dá esse tipo de solução, e fizeram isso de uma forma muito boa. Barroca, é evidente que alguns treinadores eles admitem um tempo certo para dizer que o time pode melhorar em campo. A bola do que eu comecei contigo, pré-temporada, começo. Se usa essas próximas 3 partidas em casa para trabalhar como se fosse uma pré-temporada, e qual é o tempo que você, como treinador, acha que o Curitiba pode desenvolver muito mais, pode se soltar mais? A minha escala de cobrança ela vai ser sempre jogo a jogo. Então, com tudo aquilo que aconteceu hoje, eu espero que na próxima partida a gente consiga enfrentar outros tipos de problemas, que os problemas que a gente enfrentou hoje, a gente dê as soluções com uma facilidade maior e assim sucessivamente. Lógico que a gente vai respeitar, alguns jogadores não vão ter essa sequência, porque a gente precisa ter os cuidados físicos, mas até quando acabar esse período de preparação e a nossa temporada começar para valer, eu não acredito muito em período ideal. A gente está o tempo todo construindo a equipe, tentando melhorar, e no nível de exigência para que a equipe atinja melhoras constantes, mas nunca entendendo que a gente chegou no ápice. Barroca, você acabou de falar que deve haver trocas, né, para o time de quinta-feira. Queria que você falasse dentro do planejamento se você já tem nomes de jogadores específicos que ficaram de fora hoje e que vão poder estar aptos já para o jogo de quinta-feira. Eu até tenho na minha cabeça, mas eu acho que se eu externar hoje, pode ser que não seja algo real. Não é nem falta de vontade de falar. Por mim, eu sou muito tranquilo com relação a isso. É que eu realmente preciso entender como os jogadores reagiram fisicamente à partida, como os que entraram também reagiram. A gente teve... Eu fiz 2 substituições no meu padrão muito cedo, né? E, então, jogadores que jogaram uma boa parte do segundo tempo. Então, eu preciso saber como é que eles reagiram fisiologicamente ao jogo para que aquilo que eu estou pensando eu coloque em prática. E por isso que eu não adianto os nomes. Tá ok? Ô Barroca, o Sassá está chegando. Prioridades nesse momento, lateral esquerdo e mais um meia. São essas as prioridades? O Curitiba tem até urgência nesse sentido? Ou isso deve acontecer até de maneira natural? A gente ainda está conversando de uma forma assim, muito criteriosa, porque eu tenho entendido que para trazer algum jogador aqui para dentro do nosso trabalho de 2020, a gente precisa realmente trazer alguém que agregue valores, que tenha experiência, que vá elevar o nível de competição. E não está fácil achar esse tipo de jogador com condições financeiras adequadas. Então, eu não vou me precipitar em falar sobre carências de imposições. A gente tem conversado bastante sobre todas essas possibilidades, mas vamos manter o nosso nível, o nosso critério de só pensar em trazer alguém para dentro se realmente esse jogador fizer uma diferença a nosso favor. Barroca, hoje o jogo serviu também para que o torcedor daqui te conhecesse um pouco melhor, soubesse como é você ali na beira do gramado. Você começou o jogo mais quietinho, mesmo na hora do gol ficou na tua, mas
com 15 minutos do primeiro tempo, já estava quase invadindo ali o gramado. Então, foi um jogo atípico por causa desse gol no começo? Ou você é esse cara mesmo que grita o tempo inteiro, que está ali, que meio que joga junto, tentando coordenar e mostrar para os jogadores o que você quer? Acho que isso depende muito do jogo, da característica. Hoje o jogo se desenhou para uma participação mais efetiva da minha parte, porque a gente tomou um gol muito cedo. Então, a gente estava encontrando alguns problemas coletivos e, como eu falei anteriormente, quando a gente encontra os problemas coletivos, a minha atuação ela é muito mais direta. Então, se desenhou para isso. Tento ser um cara de canal direto com o jogador, de linguagem simples, fazer com que sempre o jogador se sinta à vontade dentro de campo para desempenhar o seu futebol. Barroca, no final da partida, ele chamou a atenção até na transmissão, você foi acompanhar, né, depois do jogo mesmo, o treinamento dos reservas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se é o seu estilo também, tá sempre junto, tá observando, tá olhando, e até se você acha importante também o jogador reserva, naquele momento ali, ver que você está ali, vendo também o quanto ele está tentando evoluir fisicamente nesse momento. Não, com certeza. Eu acredito demais nisso. Hoje de manhã eu fui acompanhar o treino dos não relacionados, pessoalmente. Participei do treinamento de manhã. E eu só entendo que eu consiga cobrar eles de frente se eu tiver domínio e der isonomia a todos os jogadores. Para mim não faz sentido um jogador estar treinando e eu ter a possibilidade de estar acompanhando o desenvolvimento dele e eu não estar acompanhando. Então, isso aí eu não abro mão. É uma forma que eu tenho de tratar o jogador, de respeitá-lo, porque amanhã ou depois, se eu precisar cobrar, eu tenho substância para poder cobrar ele, porque estou acompanhando realmente de perto.